Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, cara é youtuber de anime e vamos fazer o react de Decadence episódio número 3, o anime dos robozinhos e dos humanos, e os robozinhos que jogam com os humanos, que na verdade são humanos mesmo. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e não se esquece que eu falo também de Sword Art Online, ReZero, segunda temporada, The God of High School e apenas para os membros Japan Sinks 2020. Também dá uma olhadinha no comentário fixado, que tem link para Amazon para você comprar coisas em oferta, né? Todos os links aí com ofertas. Dá uma olhadinha, tem oferta de mangá, de action figure, de game, consoles, tem oferta de celular, notebook. Dá uma olhadinha lá, ver o que você encontra para você. Então, sem mais delongas, vamos para React de Decadence. Primeira coisa, ele já estabelece, ela é um bug. Se não estava claro para alguém no episódio passado, ele já colocou na primeira parte do terceiro episódio. Ela é um bug e ele quer ver como que um bug sobrevive no meio dos robozinhos, no meio dos avatares dos robozinhos. Morreu. Basicamente, o chip que faz o registro da pessoa se ela tá viva ou morta, deu pau quando ela morreu, quando ela teve que ser ressuscitada por massagem cardíaca. E é por isso que ela é considerada morta. O bom é que esse anime ele explica tudo, cara. A gente não fica com dúvida de nada. Ele joga as coisas de uma maneira que o personagem fica com dúvida. E aí o personagem procura informação e responde. É muito mais orgânico esse tipo de roteiro. Opening. Legal, eles vão começar a treinar ela diretamente na batalha. E aí tem que matar os Pokémon mais baixos, né? Os Pokémon de nível 1. Olha, mano, que legal. Legal isso, cara. Ele tá explicando a física de como funcionam as coisas, quanto ensina pra ela. Ele usou toda a física, né, nos dois primeiros episódios. E agora, como ele tá ensinando a treta pra ela, a gente tem acesso à informação de como funcionam as coisas, né? Então ele faz, como eu falei, de uma maneira bem orgânica. Eita, o bichão mudou de forma. Completamente inútil. Vai, porra. Vai matar o bichão, matou o bichão. Ela não sabe lutar, basicamente. Vai ser muito difícil o treinamento pra ela. Mas tem algumas coisas interessantes, né? Que ele utiliza bem os conceitos. O conceito de gravidade, por exemplo, que ele usou, né? Da defesa dos Gadol. Ela fica enjoada. Geralmente, quando a gente tem alguma variação de gravidade, né, de força de gravidade, então a gente tem gravidade 0, gravidade 1, que é a nossa, né, aí tem G2, G3, G4, assim por diante, que são os níveis de gravidade, você tem algum tipo de sensação estranha, por quê? Porque tá mudando, né, o seu senso de equilíbrio, e aí você fica enjoado, e bom, basicamente é o que acontece com ela, quando ela tem contato com essa diferença de gravidade, ela fica tonta, enjoada, ela não consegue lutar, porque ela precisa se adaptar ainda a esse meio, que é um meio diferente, né. Ele sabe tanto, né, da questão de os humanos não saberem o que tá acontecendo, que ele fala pra ela que isso aqui é como se fosse um lugar onde é um ninho, né, o ninho desses monstros, mas na verdade pra ele e pros outros robozinhos, isso aí é uma área de tutorial, saca? Então, são as duas realidades e a que ele tem de fato, ele não tá passando pra ela, ele tá passando informações de acordo com a realidade dela, saca? A mina tá botando pânico na nossa protagonista, porque ela viu a morte acontecendo das pessoas, né? E ela tá falando, olha, você não deveria fazer isso, você não deveria sair daqui de onde a gente fica, porque os tankers devem ficar aqui e os gears devem atacar, porque a realidade é muito dura, saca? Então, ele tá colocando já uma coisa interessante. Vão ter humanos que não vão querer sair da zona de conforto, porque a zona de conforto está protegida, podemos dizer assim. Os Gears, que são os avatares, né, dos robozinhos, eles vão fazer o trabalho e a gente só fica aqui de boa, tranquilo, se defendendo como um bom gado deve fazer, como um bom gadinho, tranquilinho, até a hora do abate, até a hora que a gente for abatido pelo sistema. É isso que ela tá falando. Ela tá falando, vamos ficar dentro do sistema até chegar a nossa hora de abate. Mas vou falar uma coisa, pode ser também um pouco de inveja dessa garota. Ela não deve nem ter noção de que ela tá sentindo inveja. Ela olha pro defeito da Natsumi e fala, como é que você vai poder lutar com um braço assim? E isso fala muito mais dela. Geralmente quando a gente fala sobre outros, isso fala muito mais da gente também. Fala muito sobre a gente. Então quando ela fala, como é que você vai conseguir lutar assim? Ela enxerga a Natsumi como defeituosa. E ela talvez enxergue também como defeituosa. E por isso que se ela tem medo, se ela não tem condições de batalhar, a Natsumi também não vai ter condições de batalhar. Porque elas são fracas, elas são defeituosas. Então, quando ela faz essa reflexão sobre a Natsumi, ela faz uma reflexão também muito sobre ela, como ela se enxerga.
Já a Natsumi não, ela ignora isso e vai treinar. Entendeu? Tapão na cara. Nossa, tá apanhando demais. Caralho, tudo apanhado. Aqui tem uma coisa interessante. São 50 mil guerreiros, ou são 50 mil avatares de robô. E 200 tankers. E eu vou falar que eu acho, sinceramente, que esses 200 tankers são tipo o nosso prota, que é um tanker, mas ele é tipo um espião. Eu vou chutar que é isso. Várias cenas boas. Muito bom. Mano. Bom, já que você não tá conseguindo lidar bem com a gravidade, então vamos te colocar numa situação. Vou te botar num pipa pra você aprender a flutuar. E vou te botar no meio do oceano pra você aprender como que funciona as ondas. Ele bota logo nos lugares mais extremos que se lasca. Porque assim, esse cara, ele é um robô, ele não tem muita noção do que o humano pode fazer ou não pode fazer, tá ligado? Embora ele tenha conhecimento dos humanos, etc., ele ainda pensa como robô. E aí você percebe essa questão dele pensar como robô aqui, né? Ele coloca ele nas situações que são impensáveis pra humanos. Tem aquela cena clássica de protagonista de shonen comendo arroz, que é pra ficar mais forte, sempre. Nossa, a música é muito boa, né, cara? Puta que pariu. Aqui é uma questão que eu falei no episódio passado, eu acho que no primeiro também, de que esse cara que ele tá dentro do sistema e tá ajudando uma pessoa que tá fora do sistema a entrar, aqui tá ficando cada vez mais claro, né? Ele tá treinando ela pra tudo aqui. Ele tá mostrando pra ela como funciona, ele tá dando informação pra ela de dados, né? Ó, são 50 mil, são 200, são pessoas fazem isso, pessoas fazem aquilo, alguns fazem diferente. Ele tá explicando pra ela como funciona o mundo. Ele ainda não tá dando informações, por exemplo, de detalhes, por exemplo, da sociedade dos robôs, mas ele tá ensinando pra ela coisas que normalmente ela não aprenderia se ela ficasse fora do sistema ou se ela ficasse numa posição mais baixa, né, dentro da sociedade, como por exemplo a amiga dela. Já tem uma informação sobre um pouco da história. Os humanos falharam em eliminar os bugs e por isso eles estão em extinção. Tudo aquilo que está fora do sistema, tudo aquilo que compromete a manutenção desse sistema deve ser excluído, incluindo humanos serem poderosos, por exemplo, humanos como a nossa querida Natsumi. Se ela ganha força, se ela ganha status, se ela ganha conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo, ela pode muito bem quebrar esse sistema, ela pode quebrar toda a cadeia hierárquica pré-estabelecida, e essa cadeia hierárquica pré-estabelecida, e no caso dos robôs inclusive é estabelecida através de força, né? O Kaburagi foi o ranking número 1, etc, e ele tinha acesso a muitas coisas. Essa hierarquia estabelecida, ela pode ser completamente quebrada devido aos bugs. E aí o cara tá falando aqui, os humanos falharam em eliminar os bugs, ou seja, eles falharam em manter o sistema, em manter a hierarquia, em manter tudo o que é funcional. Então, a gente precisa de pessoas para serem tankers. Ou seja, a gente precisa de pessoas que são descartáveis. Então a gente vai deixar essas pessoas aqui. A gente precisa de gente para conquistar sangue e energia. Então a gente vai utilizar essas pessoas aqui. Se tiver pessoas capacitadas aqui, elas vão fazer essa outra coisa também. Então ele trabalha muito com as funções e como as funções exercem um papel dentro desse sistema. E se você sair disso, você é um bug. E você está atrapalhando o sistema. Se está atrapalhando o sistema, você vai ser eliminado. Ele fala exatamente isso. Momento histórico. O anime explica tudo, né? Tá explicando agora. Eu não gosto muito disso, tá? Em anime, mas tudo bem. Tem uma narradora agora explicando a história da companhia, como a companhia se desenvolveu, por quê. O mundo ficou quase inabitável, uma grande corporação meio que monopolizou a parada toda e desenvolveu um sistema autogovernável e independente, que é, no caso, também esse jogo. Então ele criou os robozinhos, ele criou esse sistema que faz as decisões por si só para o bem da humanidade. O que é o ideal para a sobrevivência da humanidade? É um sistema. E aí tudo que tiver fora do sistema está contribuindo para fora da humanidade e fazendo com que a humanidade volte a cometer os mesmos erros do passado, saca? Então ele estabelece vários a priori, né? A humanidade errou por causa de tais motivos,
e a gente vai fazer um sistema que ele é autogovernável, ele entende que esses motivos são errados e, portanto, eles não devem existir. Ele não trabalha a questão da individualidade, ele esquece completamente o ser humano, o indivíduo, e ele pensa apenas, não no coletivo no sentido do bem-estar, mas no coletivo no sentido de existência. E aí quando tudo é existência, quando tudo é humanidade, quando tudo é apenas sobrevivência, e não vou dizer que aqui é necessariamente um problema, porque de fato eles precisam sobreviver em uma situação completamente inóspita, né? Mas ele ignora a possibilidade desse sistema ser inútil ou ser ultrapassado em algum momento. Porque ele trabalha apenas com a sensação de precisamos sobreviver. Então esse sistema ele vai se manter pro resto da eternidade nessa questão de sobreviver e não de viver mais. Então a humanidade nunca vai ter a oportunidade de viver. Ela vai ficar sempre nesse sistema autoprotegido para que não aconteça erros do passado. Que o autor, né, no caso a pessoa que fez o roteiro, ela foi criativa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que foi só exposição histórica, né? É como se essa história fosse contada o tempo inteiro na sala dos robozinhos. Agora, isso é um porém também. Não necessariamente a gente precisa acreditar nisso que ela tá falando. Isso pode ser mentira, pode ser um plot twist mais pra frente. Porque, por exemplo, ele tá fazendo isso como uma justificativa, né? A gente teve que criar esse sistema porque a humanidade falhou. Mas e se a humanidade não falhou? Esse foi por outro motivo. Ah, botou roupinha no pet. Mano do céu. Ela vai criar um problemão pra esse moleque. Pra esse tiozão, aliás. Opa! Pipe é um bug. O Pipe é um bug porque ele é amigável com humanos e ele é um bicho desses gado. Faz todo sentido. Porque a humanidade não tem pets, pelo jeito, nessa coisa. Não tá desenvolvendo relação com outros seres. E desenvolver relação com os Gaddles pode ser extremamente negativo pro sistema. Porque o sistema sobrevive do sangue dos Gaddles. Então você ser amigo de animal nesse mundo é contra o sistema e portanto bug. Faz todo sentido. Gaddle cagando. Que uma coisa interessante, né? Quando o roteiro é bem feito, ele faz os personagens reagir às afirmações dos outros personagens, né? Então ela ouviu por mais de uma vez que esse braço dela mecânico pode ser um defeito, pode ser um problema pra ela, pode ser uma dificuldade. E ela tá assimilando isso, então ela não tá ignorando, né? Ela tá ouvindo isso e ela tá sentindo isso. Isso muda a percepção dela com ela mesma. Então ela fala sobre isso. Olha, embora isso tenha me ajudado durante toda a vida, eu percebo que isso é um defeito meu, alguma coisa que pode não me ajudar a alcançar os meus objetivos. Então ela se questiona porque as outras pessoas questionam ela. Eita porra, vamos pra favela. É novinha, vamos pra favela. Ó, no meio da favela tem os caras que faz as muamba boa. É o tráfico de ferro em muamba. O cu do pet. Trocou braços dela. Ela é um mecha agora. Transformou um problema numa arma, hein? Eita, limipão. Pô, isso aqui foi muito bonito, né? Ele pegou a menina pela mão e falou: olha só, você não tem defeito porra nenhuma, eu vou te ajudar de novo. É aquela história que eu falo. Esse cara tá dentro do sistema e ele agora tá dando ferramenta pra ela. Então não basta pegar a pessoa que tá fora do sistema, você tem que dar as condições pra ela conseguir dar o melhor dela dentro desse sistema, pra poder, enfim, na frente, com poder, quebrar o sistema. Você não bota o cara pra pintar sem pincel e tinta. Por mais que você mostre pra ele como é pintar, mas se você não dá o pincel e tinta, não vai rolar. E ele não tem dinheiro pra comprar pincel e tinta, vai fazer como? Eita porra. Eita porra. Maluco, o que tá acontecendo aqui? É um Gaddle subterrâneo? É, Gaddle subterrâneo. Opa, flashback do pet. Ah, mano. Sabe o que é, velho? Isso aqui vai aparecer em algum momento lá pra frente. Esse bichinho, ele é tipo um golfinho, uma beluga, tá ligado? E o primeiro bichão que eles mataram foi uma baleia. Isso aqui com certeza tem alguma relação, entendeu? Não tenho a menor dúvida que tem alguma relação entre as duas coisas. E ele trata o bicho que não ataca como um bug, entendeu? E é isso que eu tô achando
estranho, mas eu acho que vai ser aproveitado na frente. Olha, preciso dizer, esse anime é sensacional, cara. Esse episódio ele foi muito sobre explicação, fechar as pontas soltas dos episódios passados, né? Juntar um pouco as narrativas do primeiro e do segundo episódio. Gado que não ataca é um bug, ou seja, gado bom é gado morto. Se a gente se alimenta deles, se a gente ataca eles, isso pode ser negativo para o sistema, você ter paz com eles. Se a gente utiliza o sangue deles de combustível, isso pode ser um problema para o sistema. Então a gente tem que eliminar, a gente tem que extinguir isso. Pensa como é pesado isso. Se não é útil para o sistema, tem que ser extinto. Não há um tipo de convivência possível com aquilo que não é útil. É bem pesado nesse sentido. Eu acho que ficou claro a ideia do anime agora. O terceiro episódio delimitou muito bem agora o tema principal. A gente fazer uma reflexão sobre função, utilidade, sobreviver e viver. E uma reflexão sobre estar num sistema, entender que está no sistema, quebrar esse sistema, fazer com que pessoas fora do sistema entrem para o sistema, questionar o próprio sistema, não seguir o sistema, enfim, são várias questões envolvendo regras e funções pré-estabelecidas que são consideradas certas, mas não são humanas, não se baseiam, por exemplo, no bem-estar humano, não se baseiam, por exemplo, no bem-estar entre as pessoas, as relações do humano com a natureza, o bom e o positivo da natureza. Não se sustenta nessas relações, ele se sustenta apenas na sobrevivência. E aí, gado é comida e energia. Gado não é para fazer amizade, porque se gado for amigo, a gente não vai poder comer e a gente não vai poder usar o sangue dele como energia. Então a gente tem isso estabelecido no episódio, junto com toda a questão da Natsumi, que ela ainda tá fora do sistema, tá sendo incluída aos poucos, e ela é um bug, porque era para ela estar morta, estar numa função que não é a que ela está fazendo, ela está lutando quando ela deveria ser só tanker. Era pra ela ter sido descartada há um bom tempo atrás. Então vamos continuar assistindo, anime maravilhoso. Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber novas notificações, dá uma olhadinha no comentário fixado que tem link pra Amazon pra você comprar coisas em oferta. Tem muita coisa em oferta, tem games, consoles, mangá, action figure, notebook, celular, acessório pra notebook e computador. Dá uma olhadinha lá, vê se você compra alguma coisa, se você gosta de alguma coisa que tá em oferta lá. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou!